Bom dia, agora é 5h21. É que o vídeo caiu aqui, aí eu tive que retomar a live. Então eu tava falando sobre termos um cuidado com Deus, né? Da nossa vida com Deus. E de termos um coração como de Maria. Bom dia, Regina. A live tinha caído, agora voltou aqui. Então só vou retomar, porque esse vídeo vai ficar gravado. As atitudes de Jezabel, que são atitudes de uma mulher totalmente contrária à vontade de Deus. Então é uma mulher que não respeita os padrões de Deus, uma mulher idólatra, e nós temos que ter cuidado com a idolatria no nosso coração, que nos afasta de Deus. Tudo que nós colocarmos acima de Deus é considerado idolatria. Pode ser um filho, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, um relacionamento. Temos que tomar cuidado. Esse espírito ele pode influenciar tanto homens quanto mulheres, tá? Mas o foco dessas lives tem sido para as mulheres, porque eu li esse livro aqui que falou muito ao meu coração, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e eu recomendo que adquira esse livro, compre esse livro para honrar a vida da autora. A Jezabel, ela tinha manipulação, dominação, ela não tinha respeito para os profetas de Deus que se levantaram ali para falar contra ela, contra as atitudes dela. Ela queria matar os profetas de Deus. Ela quis causar engano, medo nos profetas. Ela ensinava coisas muito contrárias à vontade de Deus. Então, todo homem quanto a mulher que não está nos caminhos de Deus, que não procura ter uma vida de Deus, tem que tomar cuidado com o seu coração, para não se contaminar, contra a palavra de Deus, doutrinas falsas, ensinamentos falsos, não respeitar as lideranças levantadas por Deus e dar ênfase a pessoas que não são conforme o coração de Deus, que estão agindo de uma maneira que não é bíblica. E nós temos que lutar também contra a imoralidade sexual, vícios, pornografia. E um dos pontos para isso é você ter alguém próximo, onde você possa estar conversando abertamente, sem julgamentos, para você expor o seu coração, expor suas fraquezas, seus medos, seus pontos fortes, seus pontos fracos, para confessar os seus pecados diante de Deus. E ali você começar a ter uma vida com direcionamento, para você vencer seus vícios, para você vencer tudo aquilo que te afasta de Deus. E o que eu quero ler hoje é a parte que a Maria, ela derramou aos pés de Jesus um frasco cheio de um perfume muito caro. Tá em João 12. Aqui, ó. Vamos ler João 12. Porque hoje nós vamos falar sobre termos uma vida com Deus. Para sermos uma mulher segundo o coração de Deus, nós respeitamos os pilares da nossa vida. E o primeiro pilar fundamental para uma mulher segundo o coração de Deus é alimentar uma vida com Deus. Então eu vou ler aqui João 12, a partir do versículo 3. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Então, vou ler a partir do versículo 1, capítulo 12 de João. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu aos pés de Jesus
e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, a Maria, ela teve assim uma postura de adoração. Ela pegou o melhor que ela tinha ali. Ela entregou para Jesus ali, em demonstração de adoração, tudo o que ela tinha. E nós, como mulheres que procuramos ser segundo o coração dele, o que nós entregamos para Deus diariamente? O que nós entregamos para Deus que vai marcar a nossa história de uma vida entregue para Ele? As pessoas que olharem para nós, o que elas vão falar? O que elas vão ter de referência de atitudes e decisões diárias que foram tomadas como demonstração de um amor por Deus, que envolve tempo, que envolve recursos financeiros, que envolve uma dedicação, que seria um sacrifício mesmo, um sacrifício vivo diante de Deus. A autora do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, ela recomenda nós tirarmos as primeiras horas da manhã diante de Deus, antes de começar qualquer atividade, de entregar tudo a Deus. E eu fiz aqui algumas anotações que eu vou ler aqui rapidamente. Escolher os caminhos do Senhor em todas as oportunidades. No seu dia a dia, você tem oportunidade para escolher o caminho do Senhor? Escolha. Tenha essa demonstração de amor por Ele. Diariamente, nós podemos ter um coração igual ao de Maria, demonstrando esse amor a Jesus através das nossas escolhas diárias. A todos os momentos nós fazemos escolhas e a todos os momentos nós podemos demonstrar esse coração diante de Deus. A nossa parte é fazer cessar a nossa própria atuação e admitir unicamente a ação divina em nossas vidas. Perguntar para Deus, pode ser falado ou pensado: Senhor, o que queres que eu te faça neste momento? O que o Senhor quer que eu faça aqui para o Senhor? Como que eu posso ter um coração voltado para o Senhor agora? O que o Senhor quer de mim, Jesus? Se esforçar para fazer melhores escolhas em relação a Deus, que aprofundam a nossa devoção com Ele. Apresentar-se em temor a Deus, como a mulher de Provérbios 31:30, a mulher virtuosa. Comprometer-se diariamente com Deus. Entregar logo cedo a Deus tudo que sou e tudo que tenho. Fazer uma oração de entrega mesmo. Tem um exemplo da oração de entrega, eu vou ler aqui. Uma oração diária de compromisso para nós libertarmos do que pensamos ser nosso direito sobre nossa vida, nosso corpo, nosso marido, cada filho. Temos que orar por cada um, orar por nossas casas, pelos nossos bens, tudo que nós temos, colocar diante de Deus. Isso vai fazer de nós uma mulher que busca a Deus. Isso vai mudar todas as áreas da nossa vida. Andrew Murray disse: Deus está pronto a assumir total responsabilidade pela vida entregue a Ele. Você tem entregado a sua vida a Deus? Então você pode descansar, porque o mesmo Deus que te recebe, Ele também vai cuidar de você.
cuidar de tudo que você colocar nas mãos dele. E essa é uma característica do feminino, tá? Fazer uma consagração diária a Deus em voz alta. Senhor, hoje me entrego novamente a Ti. Todos os dias. Renovar essa aliança diariamente com Deus. Beth Scott Stan, ela disse: Senhor, abro mão de todos os meus planos e intenções, todos os meus desejos e esperanças, e aceito a Tua vontade para a minha vida. Entrego a mim mesma meu tempo, entrego a mim mesma a Ti, o meu tempo, tudo, totalmente, para ser Tua para sempre. Enche-me e marca-me com o Teu Santo Espírito. Usa-me conforme a Tua vontade. Envia-me para onde quiseres. Trabalha toda a Tua vontade em minha vida, a qualquer preço, agora e sempre. E olha que interessante, quando você entrega tudo para Deus, você vai ter participação das dores de Cristo. Mas da mesma forma que você vai ter participação das dores de Cristo, tem uma promessa sobre você. Você também vai ter participação da glória de Cristo. Então vamos ler aqui Romanos 8,17, que diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando você entrega totalmente seu coração a Deus, você entrega totalmente a vontade dEle, você se submete às suas emoções. Nos próximos dias vou falar um pouco mais sobre nós submetermos as nossas emoções, sentimentos, pensamentos diante de Deus e fazer aquilo que Ele espera de nós. Isso no momento vai trazer um incômodo momentâneo, porque você está matando o seu ego, você está matando a sua carne. Mas da mesma forma que você está participando dessa mortificação da carne diante de Jesus, você também vai participar da glória de Jesus. Você também vai viver isso. Nós vivemos, a mulher feminina, ela tem duas qualidades que só a mulher tem. Que a mulher feminina, ela tem que desenvolver o ato de receber. E a primeira coisa que eu coloco para nós aprendermos a receber é uma vida com Deus. Falar: Senhor, o Senhor é meu Pai e eu preciso aprender a receber. A mulher que ela não é feminina, ela tem resistência em receber. Ela tem resistência em receber ajuda. Ela tem resistência de receber um presente simples. Já viu aquela sensação? Falar: não precisa se incomodar. Essa é uma resistência disfarçada de receber. Mas a mulher feminina, ela é cuidada, ela é zelada, ela recebe. Já viu que a postura de uma mulher masculina é uma postura mais para frente? A mulher feminina, ela tem uma postura até mesmo com os ombros um pouco para trás. Imagine, uma mulher masculina segurando um monte de sacola, ela fica inclinada para frente, ela já está fazendo tanto esforço ali, que quem a vê carregando aquele monte de sacola, nem se importa se ela está carregando peso. Porque tá vendo, ela dá conta. Agora a mulher feminina, quando ela coloca um ombro um pouco para trás, e ela vai carregar a sacola, não muda a postura, automaticamente já não dá a impressão: puxa, aquela mulher está carregando peso, ela precisa de ajuda. A mulher feminina, ela recebe esse suporte, ela atrai esse suporte. Então o primeiro ponto que nós mulheres temos que aprender é receber no dia a dia. E em Deus a gente pode começar a trabalhar isso em nós, falando: Senhor, eu sou sua filha. E o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, do universo.
E eu me coloco diante de ti agora como a sua princesa. Isso mesmo, como a sua filha. E eu preciso aprender a receber. E eu quero receber de ti hoje. Quero receber algo que venha de ti, algo especial para minha vida. Senhor, eu vou viver esse dia, cada minuto desse dia, esperando do Senhor algo. Você vai ver. Quando você sair na rua, quando você tiver algum lugar, fala, eu estou esperando de Deus. Eu vou receber algo de Deus hoje. Pode surgir algo. Eu tive essa experiência várias vezes já com Deus. De na minha frente pousar uma borboleta. Algo simples, sabe? Mas você já glorifica ao Senhor e acolha esse momento. Acolha seus sentimentos também. Nós vamos falar um pouco mais disso também, senão fica muita informação. Acolha seus sentimentos. Tudo isso faz parte da feminilidade. O outro ponto também é você atrair. Então a mulher, ela recebe, ela nutre, ela faz multiplicar, certo? E a mulher, ela atrai. Ela coloca tudo isso diante de Deus e ela gera situações, ela gera bênçãos, ela gera transformações através da oração de uma vida com Deus. Você já viu que grandes mulheres que impactaram a história, elas tinham uma vida de oração, elas tinham uma vida com Deus? Porque quando você tem uma vida com Deus, você gera e você acaba atraindo bênçãos para a sua vida. Você acaba atraindo mudanças, transformação, uma oração pelo filho. Ao invés de você alimentar sentimentos negativos, por exemplo, seu filho está tendo uma atitude ali que precisa ser transformada e você, ao invés de falar reclamações que a maioria das mulheres tendem a fazer, você começa a falar, o meu filho é um homem segundo o coração de Deus, o meu filho tem um futuro incrível, o meu filho ele vai bem na escola. Quando você começa a proferir essas palavras, passa alguns dias, você vai começando a ver as atitudes do seu filho sendo moldada conforme a sua palavra. Então, o primeiro pilar da vida de uma mulher que vai ajudar ela a alimentar a feminilidade saudável na vida dela é ter uma vida dedicada a Deus. A autora do livro, ela se converteu depois de 2 anos de casada. E ela participou do movimento feminista. Ela é dessa época. Então, olha o conflito na mente dela. Quando ela se casou, glória a Deus que ela teve um casamento estruturado, um homem comprometido ali com a família, com ela e ela também, mas eles tiveram muito conflitos. E ela queria que tudo fosse do jeito dela. Mas ela teve um coração tão sensível a Deus que ela se converteu já adulta. E ela pegou a Bíblia, pegou um marca-texto rosa e veio de Gênesis a Apocalipse, lendo diariamente e marcando os versículos que falava com ela. Quando ela não entendia, ela ia na biblioteca, ela ia a algum lugar complementar a informação que ela não havia entendido ali no versículo. Que a gente tenha isso. Hoje a gente tem as redes sociais. Se eu colocar um versículo no YouTube, procurar alguém ali explicando, vai ter. Se eu colocar no Google, vai ter. Nós temos um suporte. Então que a gente tenha esse coração de serva diante de Deus, um coração que se rende a Deus, um coração que se compromete com Ele diariamente, para ser a base da nossa vida. É impossível você começar o seu dia diante de Deus, ser cheia de Deus, com a intenção de ser transformada por Ele, e você não ter uma mudança em si. E você não ter um coração tocado pelo Espírito Santo. É impossível. Então que no dia de hoje, é essa a mensagem principal. Que nós tenhamos um coração firme na palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, o que mais? Vou ler mais uns tópicos aqui e a gente já vai orar.
Devemos nos empenhar em criar um sistema de raízes apoiados em Deus. As raízes não são vistas. O impacto causado pelo seu ministério está na proporção direta do tempo que você passa longe das pessoas e junto de Deus. Raízes são para aprofundar, debaixo da terra e longe da multidão. Ela havia trocado as necessidades pela provisão de Deus. Raízes são para armazenamento. Você não vai ter medo do que vai vir, você não vai ter medo de nada, sabe por quê? Porque Deus vai te sustentar, vai sustentar as raízes que você tem colocado, feito crescer longe de todo mundo, mas na presença de Deus. E Ele vai sustentar as suas raízes e você vai dar fruto firmes, que vão ser fiéis na estação própria. Raízes são para apoio. Como uma mulher pode aproximar-se de Deus? Desenvolver o hábito de nos aproximar de Deus todos os dias, reservar um tempo pessoal para nos aproximarmos de Deus, sonhar em ser uma mulher segundo o coração de Deus. Tendo isso como alvo, descreva a mulher que você quer ser espiritualmente ao final de um ano. Como que você quer ser espiritualmente ao final de um ano? Depois, escreva a mulher que você quer ser espiritualmente daqui 10 anos. Tenha um coração comprometido com a oração. A oração transforma. Você pode fazer orações escritas diariamente. Ajuda muito. Você pode fazer orações faladas, ministrar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ou você pode falar mesmo, reservar um minuto ali para orar. É bom? Você vai ver transformações vindas através da oração. Você tem que desenvolver um coração que obedece. Muitas das vezes obedecer a Deus requer matar o seu próprio ego. Mas desenvolva o coração que obedece, porque quanto mais você obedece, mais intimidade você vai criando com Deus e mais o Espírito Santo vai estar falando com você. Um coração que serve, que se submete, um coração que ama as pessoas, um coração que respeita, um coração manso. O Espírito Santo falou muito comigo nesses últimos dias sobre mansidão, ao ponto de quando eu falar, sabe quando a gente vai ficar brava? Não sair a braveza, manter-se esse espírito manso. Então que a gente tenha esse espírito manso, porque essa postura é o que vai transformar as pessoas à nossa volta. É mesmo quando as pessoas estão de uma maneira contrária a você, porque esse mundo está assim, o amor de muitos estão se esfriando, mas você remando contra a maré. Enquanto o amor de muitos estão se esfriando, você está sendo uma mulher que transmite o amor de Deus. Então, vamos orar e que a gente tenha esse coração que ama o Senhor acima de todas as coisas, que seja o principal pilar da nossa vida, tá? Senhor, meu Deus, Pai Santo, nós estamos em Sua presença, nós louvamos o Senhor, nós reconhecemos a Sua grandeza, Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que nos amou, que nos chamou e que também, diariamente, quer manter um relacionamento de filha, de pai para filha conosco. Senhor, primeiramente eu oro, Senhor, pelas mulheres que vão ver essa live, que estão vendo agora e que vão ver depois. Senhor, cura essa parte da filiação, que elas venham enxergar-se como filhas, filhas que recebem um amor sem intenções, pretensões, mas um amor porque ama, simplesmente porque aceita como é, um amor que, independente se merecermos ou não, nos amou, nos comprou, um amor que é tão grande
que nos constrange. Puxa, Jesus nos amou mesmo nós sendo pecadores. Isso nos constrange. Senhor, que em nome de Jesus nós venhamos ter um coração voltado para o Senhor através de uma decisão diária de sermos uma mulher segundo o seu coração. Senhor, nosso maior sonho como mulher, como mulheres, é ter um coração que te agrada, é ter um coração que te busca, é ter um coração que te obedece, que te ouve, um coração sensível. Senhor, a sensibilidade faz parte da feminilidade. Que nós venhamos ser sensíveis, que nós venhamos ser obedientes, que nós venhamos ser servas. E essa servidão a Ti não vai nos fazer mal. Pelo contrário, vai impactar as pessoas que nos cercam, vai transformar as pessoas que nos cercam. E é isso, Senhor, que nós clamamos por Ti. Aonde estiver mulheres, Senhor, em todas as regiões do Brasil, em todos os estados do Brasil, que elas venham ter um coração voltado para Ti, venha transformar os ambientes, que venhamos Te adorar acima de tudo, que como Maria derramou o perfume caro aos Seus pés, que nós venhamos derramar o perfume mais caro do nosso coração aos Seus pés, uma vida entregue a Ti, uma vida mansa diante de Ti, um espírito que Te louva, que Te adora, que se prostra diante de Ti, entregando diariamente a nossa vida a Ti, em rendição, em amor, em uma decisão contínua e diária, para Te amar e para viver conforme a Sua vontade, conforme aquilo que vai Te agradar. Senhor, que os nossos corações venham Te agradar, que o nosso coração venha, no final do dia, essa intimidade contigo venha ser tão grande, que venhamos falar: Senhor, nós conseguimos, nós vencemos mais um dia, o Senhor se agradou de mim? E o Senhor falar: sim, filha, eu me agradei de ti. Não foi fácil, você venceu o seu ego, você matou a sua carne, mas da mesma forma que você está mortificando a sua carne com Jesus, você também vai ser glorificada com Ele. Que nós venhamos confiar em todas as promessas que vêm de Ti. Senhor, que esse dia seja um dia diferente para todas as mulheres que estão ouvindo essa live. Que seja um dia cheio do Seu Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E que nós venhamos entregar, aonde nós estivermos, um coração que serve. Porque, antes de tudo, amou ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, uma terça-feira abençoada e que vamos nessa jornada diária de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Tá bom? Até mais. Até amanhã.